Muito obrigado, Sr. Parronho. E vamos ouvir todas as recomendações das nossas comissões e depois, no final, eventualmente, fazer avaliações. E, portanto, passaria agora a palavra à deputada Margarida Mano, Presidente da Comissão Económica, e que nos vai ilustrar o trabalho que foi realizado nessa comissão durante estes últimos meses. Vice-Presidente Sassoli, Senhores Presidentes de Parlamentos, Excelências, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores. Três palavras antes de passar às recomendações. Uma primeira de agradecimento. Gostaria de agradecer a todos os membros da Comissão de Economia, Finanças, Assuntos Sociais e de Educação sobre a participação que tiveram na reunião este ano, em dezembro, em Lisboa, mas também através dos seus contributos que foram dando ao longo do ano, quer ao nível do plano de atividades, quer ao nível das recomendações. Um agradecimento também particular neste momento aos vice-presidentes Abdelkrim Mehdi de Marrocos e Iman Ben Mohamed da Tunísia, com quem que está aqui presente. Uma segunda palavra também de celebração. A Comissão reuniu em dezembro, em Lisboa, numa reunião que se traduziu num ponto de encontro, de diálogo, de reflexão e de alinhamento numa mensagem comum, que se traduz nas recomendações e que nunca será demais realçar. Estivemos aqui hoje a ouvir com atenção a ideia reforçada de que reunir parlamentares da região do Mediterrâneo para discutir o que em conjunto é possível construir, com base nos laços de interação entre países euro-mediterrâneos, é um sinal de esperança. E sabemos que a maior parte dos problemas atuais que hoje a região e o planeta enfrentam só pode ter soluções que sejam provenientes do diálogo, com perspectivas diferentes, com culturas diferentes, com diferentes domínios de conhecimento a ajudar e, portanto, o esforço de nos conhecermos, de nos entendermos e de colaborarmos é decisivo para as gerações futuras. E a terceira palavra, que tem a ver com a ideia base que tem conduzido os trabalhos desta Comissão, o ano passado e este ano, a ideia do futuro num desenvolvimento sustentável. O nosso futuro está baseado nas pessoas, na riqueza das suas competências e no conhecimento como forma de ser usado para criar riqueza económica, social e cultural. O trabalho da nossa Comissão continuou em torno deste ponto, alavancado em duas ideias fortes. Por um lado, a economia e a criação de emprego, que foi, digamos, a linha de fundo da reunião deste ano, e, por outro lado, a educação e a inovação. O desenvolvimento sustentável na região mediterrânea não tem apenas a ver com a economia, embora seja uma parte importante na criação de valor, mas com aspectos sociais e com a educação que têm estado bem presentes nos nossos trabalhos. Relativamente à nossa reflexão e à nossa reunião, refletimos sobre como usar as tecnologias, a inteligência artificial e a robotização em nosso proveito, no sentido de um desenvolvimento sustentável e num mundo onde a velocidade da revolução tecnológica é em si uma revolução. Minhas senhoras e meus senhores, a Comissão apresenta este ano um documento de recomendações subordinadas ao tema Impacto Social e Económico das Novas Tecnologias na região euro-mediterrânea. Esta recomendação, que pressupõe que o futuro da região passa pela aproximação e pelo diálogo das políticas nacionais, colocando as pessoas no princípio e no fim do debate político, e é estruturada em 5 pontos, que não vou ler porque consta dos documentos e poderão ler, mas que vou tentar sistematizar as ideias-chave. Por um lado, a ideia de que as tecnologias modernas são uma infraestrutura portável, uma estrutura acessível e que podem ser utilizados em domínios tão diferentes como o domínio da educação. No ensino continuará a existir massificado, mas que poderá ser cada vez mais personalizado para que cada um possa fazer o seu caminho de aprendizagem. No campo da saúde, com um impacto em termos de tecnologia a fazer milagres relativamente à cura de várias situações,
da proteção social, mas também do trabalho e do que isso significa do ponto de vista da alteração dos perfis de emprego e daquilo que será exigido ao ser humano em geral no mundo e nesta região. Uma outra recomendação sublinha muito claramente que a inteligência artificial não é um fim, mas um meio de preservar o ser humano e de lutar pela paz. E, portanto, é importante encorajar os Estados a torná-la acessível num quadro de parcerias adequadas, ajustadas e equilibradas que permitam a transferência entre países de modo a diminuir a diferença entre o Norte e o Sul, entre o Centro e a periferia. 3 recomendações relativamente a exigências de políticas em termos de economia, e ouvimos aqui falar da questão das pequenas e médias empresas, das start-ups, uma outra em termos de combate ao desemprego e em termos da educação, do ensino superior e da ciência. Minhas senhoras e meus senhores, a presidência do Parlamento Europeu, ao escolher o tema das migrações e do estatuto dos refugiados no Mediterrâneo, coloca na agenda da APUPM um tema central, onde as pessoas estão no princípio e terão que estar no final. Um tema onde os Estados-membros têm a obrigação, como dizia o Sr. Presidente Tajani, de promover ativamente o diálogo e de promover a compreensão mútua, de promover a ação enquanto protagonistas da paz. Desejamos que as reflexões da nossa Comissão possam contribuir para aproximar os países face aos desafios societais deste início de século. Ouvíamos também o Vice-Presidente Sassoli referir que essa contribuição deve ser feita com a humanidade que as culturas do Mediterrâneo têm e podem dar como contributo, um valor de multiculturalidade, mas de ligação mediterrânica que é inestimável aos desafios da globalização e do mundo global. Desejamos que as reflexões e as recomendações da nossa Comissão, numa perspectiva multidisciplinar, simultaneamente económica e financeira, mas também social e educativa, possam contribuir para a defesa das pessoas e para a luta pela paz, que, no fundo, nos traz a todos aqui. Muito obrigada. Grazie. Muito obrigado ao Sr. Deputado Mamano pela qualidade do trabalho que está a realizar e peço agora ao Sr. Iovete, Presidente da Comissão da Cultura, que nos fale sobre as atividades da Comissão a que presidiu. Ecco, a lei la parola.